Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro ImbraCast. E para esse primeiro programa, a gente recebe aqui o Wilson Marquezin, nosso grande amigo, consultor da WAM Expertise e Consultoria. Wilson, bem-vindo. Obrigado, Ed, pelo convite aí. Muito feliz por estar aqui para a gente bater esse primeiro papo aí. Na inauguração do InStudio aqui em Jaguariúna hoje, a primeira gravação, exatamente. Muito obrigado pelo convite. Foi sorteado, premiado hoje aqui. Que maravilha. Mas é muito bom receber alguém que tem uma vasta experiência na área com você, Wilson, para trocar um pouco mais de informação a respeito de negócio, pecuária de leite, pecuária de corte. Momento que nós estamos passando hoje. Exato. Com tomada de decisão, né? Eventos importantes acontecendo no Brasil. Sim, aí, sim. E que ajudam a quem está produzindo entender um pouco mais qual é o conceito, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria só abordar um tema. Você está morando aqui em Jaguariúna agora, né? Não pode falar mal da cidade, viu? Não, que isso, eu falar mal de Jaguariúna. Tô brincando, adoro. Tô morando aqui em Jaguariúna. Você sabe que o slogan é bonita por natureza, né? Exato, mas por isso que nós viemos para cá. Bom, recentemente, só para ilustrar um pouco aqui para quem está nos ouvindo agora e vendo, o Wilson morava em Rio Verde, em Goiás, trabalhou muito tempo na cooperativa comigo, né, que é uma gigante do nosso setor de produção, uma grande cooperativa, um exemplo, um orgulho de ter uma cooperativa dessa no Brasil, e recentemente tomou a decisão de fundar a WAM Expertise, e algumas grandes empresas já estão dentro da tua consultoria, né, Wilson? Como é que foi essa mudança aí? Olha, Jed, eu hoje, todo dia eu olho no espelho e dá o frio na barriga, cara. Vou ser sincero para você, todo dia, depois de 15 anos, né, deixar um lugar que eu tenho um orgulho grande de ter passado por ali, fiz grandes amigos, construí minha carreira, né? Porque eu brinco que eu fiz zootecnia em Pirassununga, eu era o pijama em Pirassununga. O teu apelido é pijama. É pijama, a grande maioria me conhece. Depois você vai ter que contar por que pijama, hein? Ixi, aí apertou, hein? Mas a gente conta. No próximo... No Conversa Produtiva você vai contar por que pijama, hein? Tá, fica aqui fica registrado o compromisso aqui. E aí, quando eu, durante a faculdade, voltei, fiz mestrado, doutorado, ficou pijama. Fui para a cooperativa comigo, e aí eu virei o Wilson da Comigo, e dentro da Comigo eu virei o Wilson da Ração. Né? Wilson, né? Para os íntimos. E confesso para você que foi uma mudança, assim, que estava precisando fazer essa mudança, estava me sentindo acomodado em alguns momentos. E eu brinco, pedra que não rola, que era lodo, né? E eu não sou uma pedra pequena, então eu estava precisando dar uma rolada. E aí, sempre tive esse convite para entrar na área de consultoria. E aí, estudando algumas cidades, lógico, para ficar perto da família, perto do aeroporto e tal. Sua família é de São Carlos, São Carlos, São Carlos. E aí, assim, conheci uma grande maioria das cidades aqui, conheci Jaguariúna. Conheci Jaguariúna na época da faculdade, né? O rodeio que vai ter agora. E aí nos apaixonamos, eu e minha esposa, pela cidade. E brinquei, não fala mal da cidade, porque eu já tô aqui assim, ó. Falou mal de Jaguariúna, eu já tô criando briga. Já brigou comigo. Então, assim, essa mudança foi muito boa. Está sendo boa, né? Um novo desafio, né? Sim. Mas o frio na barriga é todo dia. E conta um pouquinho como é que é esse frio na barriga, porque 15 anos num gigante do agronegócio a gigante brasileiro, do Centro-Oeste, né? Uma das maiores cooperativas, a maior do Centro-Oeste, né? A maior, assim, do Centro-Oeste, uma das 3 maiores do Brasil hoje, um faturamento bilionário, né? Numa fábrica de ração aí que, em unidade instalada no mesmo parque industrial, comercial, é a primeira, é a maior do país. Vamos fazer uma propagandazinha para comigo. Você está na WM Expertise, mas deixou um legado muito grande lá dentro. E agora comigo está inaugurando brevemente aí uma nova fábrica dentro daquele grande parque industrial, né? O que é isso? A cooperativa tem uma unidade em Rio Verde, né? Um parque industrial muito grande. Tem uma unidade de fábrica de ração de 240 toneladas hora para ração de ruminantes. Imenso. Uma de 60 toneladas hora para monogástrico. E lançando agora, essa semana, o pessoal às vezes me manda notícias, né? A fábrica de premix com 10 toneladas a hora está já começando a produzir já. Quão moderna essa fábrica é? Primeiro, ela é uma fábrica que usa
tecnologia da indústria de medicamento humano. Então, assim, toda a parte Dá um de mistura. exemplo, só para quem está aqui nos vendo e ouvindo entender qual é a diferença disso. O tipo de material utilizado, né? Então, o tipo de inox, o tipo de controle, o tipo de automação, pesagem assistida, né? Então, tudo isso é o que tem de mais moderno hoje em produção de premix e principalmente em fábrica, que é uma tecnologia que veio da indústria petroquímica, veio para a indústria de farmacêutica humana, né? E está indo agora para a área de nutrição animal. Para trazer o quê? Rastreabilidade e segurança no que está sendo produzido. Qualidade de mistura também, né? Principalmente um coeficiente de variação baixíssimo para ter qualidade de mistura. Explica para quem não está muito por dentro desse termo técnico, o que é o coeficiente de variação e por que é importante? O quanto mais baixo o coeficiente de variação, melhor é a sua mistura. Então, assim, menos erro na mistura eu vou ter. Menos separação dos ingredientes na mistura. Pode ser uma fábrica dessa em relação à fábrica comum, por exemplo? Uma fábrica de premix dessa, o ideal se ela tiver abaixo de 4, 5% de coeficiente de variação. Ou seja, ter algo em torno de 95, 96% de qualidade perfeita de mistura. De mistura, exatamente. Que é extraordinário. Porque assim, em nutrição, você sabe disso também, você está nessa área desde sempre. O que o nutricionista formula nem sempre é o que chega na boca do nosso querido animal lá na frente. Muda 3, 4 vezes isso aí, né? Mistura. Então, assim, eu tenho que garantir que o que é uma fábrica de premix é o que mais caro vai na ração. A gente tem um custo aí de 3 a 15% de aditivo de premix por tonelada de ração. São poucas coisas, é 1% que custa 15%. Se mistura errado, não faz Se mistura errado, aí é aquela história assim, eu tenho produtos que o animal come ppm por dia, miligramas por dia. Se eu tenho um erro de mistura ali, eu tenho um mau resultado. Aí a culpa é da nutrição, é culpa do nutricionista, é culpa do aditivo, mas ele não pode pecar no erro dessa mistura. Muitas vezes quem está no campo não consegue ter acesso a todas essas informações. O Brasil tem fábricas sensacionais, várias fábricas sensacionais. Um exemplo desses é a nova fábrica de premix da Comigo que está sendo instalada, que eu acho que é uma tecnologia singular quase no país. Não tem muitas dessa, né? Se eu não me engano, é a terceira fábrica de nutrição que tem esse tipo de mistura, que é conhecido como bean mixer. Na verdade, você não tem um misturador. Como funciona? Você tem... Eu brinco que é muito parecido com uma casa de sucos, né? Especifica melhor para gente. Eu tenho 4 bases de liquidificador e 10 copos de liquidificador. Então, eu faço várias misturas ao mesmo tempo. Então, essa fábrica é muito parecida com isso. São estações de mistura, onde esse bean mixer é o quê? É um recipiente onde tudo é pesado, dosado ali dentro, ele vai para uma estação de mistura, é feita a mistura dentro dele, ele sai dessa estação de mistura e vai para um local onde é feito o ensaque desse produto. Com quantos produtos ou vitaminas, além da base normal, ele consegue trabalhar numa fábrica dessa, por exemplo? Essa fábrica, assim, mais ou menos uma fábrica dessa de 15 toneladas por hora, ele consegue trabalhar até 120 aditivos. 120 aditivos. Num trilho? Ele tem uma parte separada que nós chamamos de pesagem assistida ou microdosagem, que ele pode trabalhar aí depende do tamanho, mas de 30 até 120 aditivos. Sensacional. E uma parte onde vai a parte que é uma parte macro, né? Vamos falar do premix, eu posso chamar que o premix tem macro, né? Mas assim, a quantidade que seria um calcário, um fosfato, se for premix, núcleo, né? Mas assim, os aditivos que vão em maior quantidade, isso aí também não tem limite, mas uma fábrica dessa, nesse caso especificamente da cooperativa, ela pode trabalhar com 120 aditivos e mais 12 matérias-primas. Até porque é muita espécie, né? Sim. Um premix e é uma fábrica que não vai fazer só premix, né? Hoje você tem essas fábricas, elas podem fazer núcleo. Então, eu posso colocar sal, calcário, fosfato e transformar aquilo que em vez de 3, 4 quilos por tonelada, eu vou estar jogando 40, 50 quilos, né? Dá uma maior versatilidade. Isso, exatamente. Negócio, flexibilidade na fábrica. Não fica amarrado uma fábrica só de premix, né? Você pode fazer outros produtos. Conta para mim mais uma curiosidade aqui que você estava falando
no offline aqui, com quantos aditivos você trabalhou até hoje lá? 86, Jed. É muita coisa. Até na cooperativa foram 83. E nos últimos 4 meses aí de consultoria entraram mais 3 Mais 3 nessa portfólio. história. E como é que funciona tudo isso? Porque depois nós vamos falar um pouco mais sobre também as outras empresas, o que você pode prestar de trabalho para essas empresas para auxiliar no melhor desenvolvimento, né, delas aí no mercado. Mas como é que você avalia? Eu tenho 86 opções. Eu olho assim para um armário, 86 opções. Como é que o Wilson fez 86 gavetas ou 86 potinhos? Como é que você fez para conseguir lidar com essa informação e transcrever ela para o uso diário? Olha, Jed, não é fácil. Assim, isso não é do dia para a noite. Isso foram durante esses 15 anos. E alguns eu conheci durante o mestrado e doutorado, né? Então, primeiro, né, um conhecimento de fábrica, isso é porque Total, né? Isso é fundamental, porque se eu não conheço o processo da fábrica, como a fábrica funciona, como o premix funciona, se produtos podem ser misturados ou não. Tem produto que eu não posso misturar um com o outro, não posso fazer uma mistura que ele vai compactar, aglomerar, vai ter uma reação. Uma reação diversa, né? Então, eu tenho que conhecer primeiro isso. Depois, desenvolvemos uma ferramenta durante esses 15 anos que é uma avaliação do aditivo, que eu costumo chamar, ela já tem nome, né? Qual é o nome dela? Técnica Científica e Econômica, TCE, né? Eu vi outro dia você fazer uma apresentação em Cáceres e em Vilhena falando sobre esse assunto. Explica então, isso aí já virou pelo menos aí nos últimos 5, 6 anos, eu só vou acrescentando resultados nessa apresentação, mas é uma coisa assim que poucas pessoas têm acesso e é uma ferramenta, né? E como uma ferramenta, ela serve para resolver ou solucionar problemas. Como é que você monta essa ferramenta para enxergar o quebra-cabeça? Então, primeiro, como ela é técnica, eu preciso de embasamento técnico, que a empresa que está vendendo o aditivo, que desenvolveu o aditivo, ou a pessoa que desenvolveu, dá um reporte técnico de como funciona. Então, o cara tem que se explicar sobre o que ele tem na mão. Exatamente. Então, hoje temos um questionário que a gente vai perguntando algumas coisas e ali eu vou dando algumas notas. Perfeito. Né? Como é que são essas notas? Ela pode variar de 1 a 5. É uma escala. É uma escala. E aí tem uma parte científica. Então, vamos supor, Jed, seu produto, ele aumenta a ingestão de matéria seca? Aí o sujeito responde e você dá uma nota. Sim. O quanto é o sim? Você tem trabalho científico mostrando para isso? Tenho. Tá aqui, ó. Tem uma meta-análise. Então ele vai agregando nesses dados. Além das informações, né? Que é a parte técnica, tem uma parte científica. E o quão forte é essa parte científica? O que eu falo com o quão forte é isso? Onde foi feita a pesquisa? Quem fez a pesquisa? Tem meta-análise. Repetibilidade? Repetibilidade. Tem muita coisa assim, a gente... Na questão de aditivo, tem muito aditivo que tem um número produtivo muito bom. Só que às vezes não dá uma análise estatística. Explica um pouquinho melhor isso aí pra gente. Como é que é isso? Numericamente ele é muito bom. Só que às vezes pela condução de experimento, o número de animais, né, pensando principalmente... Ou as repetições. Né? As repetições que estão envolvidas nesse experimento não tem uma estatística robusta que me mostra assim, não, se outro pesquisador fizer isso aqui, eu garanto que vai ter o mesmo resultado. Só que às vezes a gente toma a decisão, mesmo tendo um resultado numérico, aí a gente acaba indo para campo e colocando isso numa propriedade, ou mesmo numa linha de um produto e acreditando, porque assim, depois de 15 anos, Jed, só de quem está apresentando o trabalho, como é a composição, o que é esse produto, quem está por detrás, aquele sentimento de que vai dar certo está funcionando também, já sabe? Começa a ter o feeling também. Exatamente, o feeling durante esses 15 anos a intuição e o feeling foi pelo menos uns 10, 15% da tabela. Mas aí nós estamos falando de 90%, 85%, 90% baseado numa avaliação. Exatamente, técnico-científico. E aí o econômico, onde é que é? Então, o econômico é onde às vezes o bicho pega. Por quê? Porque o que acontece? Tem produto que ele é muito bom. Ele é muito bom, dá um resultado, tem uma entrega absurda.
Só que o custo dele, a dose animal dia, o custo dele, quanto ele custa, né, a dose animal dia, ele representa muito por tonelada de ração. E num momento como hoje, onde o preço da arroba está ruim, o preço do leite está ruim, e ele vai agregar um valor muito alto no custo de produção, às vezes a empresa ou o produtor acaba não utilizando, ele acaba retirando esse produto e não utilizando. Mas, Wilson, será que o caro não é aquilo que a gente às vezes não utiliza e não mede resultado? E talvez Sim, um produto de valor agregado talvez entregue resultado e precise de uma métrica de avaliação exatamente. melhor? Então, assim, isso é claro, isso é claro. Então, Como é que você avalia isso? Então, durante esses 15 anos, assim, existem produtos dos 86 produtos que a gente consegue avaliar dentro da planilha, é metade disso ou menos que a metade. A grande maioria não tem a entrega de trabalho, da parte técnica, a parte científica. Grande parte você acaba fechando o eixo para 40, 30 avaliações. No máximo, no máximo. E desses 30, 40, que são assim, que dá para usar e com certeza mesmo não chega a 20. Porque o custo ele é importante, né? Já dizia Mike Hutchins, para cada $1 que você investe, tem que ter pelo menos 2 de retorno, que é um consultor americano de nutrição. Em relação a um aditivo, isso. Em relação ao aditivo. Então, se o aditivo entrega 2 para 1, segundo Mike Hutchins, você deve utilizar. Isso, é. Então, hoje, assim, vou falar um número para você. Dentro da área de nutrição, assim, dos últimos 15 anos, e isso até compartilhando, tem outros nutricionistas que têm esse número. Um produto que ele custa, isso assim, né, pode ser, é uma realidade hoje da indústria. Da minha consultoria, né, dentro da minha consultoria. Talvez isso não seja realidade em outras regiões do país, com outras pessoas. Sim. Né? Um produto que ele custa até 20, 25 reais por tonelada e ele tem uma entrega econômica e científica, teoricamente, dá para ele entrar numa fórmula sem pensar muito, assim, né? E lógico, tem que ter um trabalho todo dentro da indústria. Me ocorreu uma dúvida aqui, Sim. vou te interromper, tá? Lógico. Você falou que faz uma análise técnica, científica e econômica. Quais são os parâmetros dessa análise em relação à entrega de... Muito bem lembrado. Como é que você avalia o que entrega e o que não entrega? Porque, assim, dentro dessa entrega também da parte técnica, dentro daquele questionário que, às vezes, a gente vai perguntando, né, para a empresa, tem algumas coisas que a gente conseguiu separar em parâmetros produtivos, parâmetros de ruminais e parâmetros de saúde. Então, você faz 3 classificações macro para poder interpretar isso. Porque com isso também eu consigo fazer uma separação e utilizar blends de produto. Porque às vezes eu tenho um produto que ele entrega muito parâmetro produtivo, que é o quê? Leite, produção de leite, produção de carne, produção de gordura, produção de proteína no leite. Às vezes eu tenho, e pode ser que eu tenha um outro aditivo que ele só entrega estabilidade ruminal. E quando um aditivo entrega mais de uma função? Você leva a nota dele é maior. Sim, a nota é maior. E ele acaba virando um coringa na utilização com outros aditivos. Ele vem complementar, fazendo sinergismo com outros. Ao invés de você blendar vários e vários, às vezes você diminui o volume de blends, porque um vai adicionando mais qualidade então, assim, se eu tenho um produto, na planilha o que tem a nota 1, mais próximo de 1 é o melhor produto. E menos de 1... De 0 a 1 no nível de grandeza, o que está próximo de 1 é o mais melhor. completo. É o melhor, é o mais completo. E isso é dinâmico. Por que eu falo que é dinâmico? Pesquisa sai todo dia. Sai todo dia. Existem produtos que a gente analisou há 15, 20 dias atrás que ele tinha nota 980. Hoje ele já é 1. Por quê? Chegaram novos trabalhos mostrando que ele tem mais resultado num parâmetro que a gente não tinha resposta. E essa tomada de decisão é onde você começa a olhar para quando você está dentro de uma indústria dessa, saber quais são as ferramentas que vai utilizar. Exatamente. Isso. Então, assim, eu preciso de um produto para vacas primíparas em lactação, início de lactação, que eu tenho esse desafio de uma cetose, eu tenho um desafio de não consumo de produto, que é o balanço energético negativo. Eu tenho algum desafio. E aí o quê? É em cima do desafio, seja ele corte, né, qual é a espécie, né, que aí você blenda os produtos. É genial isso, porque você acaba
buscando o aditivo para a função que você precisa no produto. Exatamente. E no campo, né? Não dá um tiro Não. Pelo amor de Deus, a palavra tiro aqui, tá? Não dá uma tacada muito grande dentro de um... Exatamente. A gente tira uma bola de pilates para uma bolinha de golfe. Isso. Você vai começar a trabalhar, inclusive, o dinheiro melhor, né? Para colocar o dinheiro daquele aditivo ou daquela vitamina, qualquer produto que seja, na função, é isso? Isso. Então, hoje, um exemplo, eu tenho um target de usar R$40 por tonelada em aditivo. Talvez eu com 25, dependendo da utilização e os blends, eu saio de 5, 6 aditivos para 2 ou 3. E doses também você trabalha? A dose também. Eu sempre brinco que 1 mais 1 é sempre mais que 2 quando a gente fala em aditivo. Até hoje, assim... Posso amanhã virar a esquina e encontrar uma pedra no caminho, mas até hoje, quando usar 2 aditivos, a soma dos 2 é melhor que eles individualmente. Por causa da sinergia. A sinergia, exatamente. Sinergismo é o que eu... Essa era uma linha de raciocínio que você tinha dentro da Comigo, por exemplo, quando trabalhava. E como é que é hoje? Você trabalhando com algumas empresas de aditivos que você presta consultoria, fazendo interface com outros produtores ou fábricas ou cooperativas também, encara isso. Como é que a consultoria atua? Como é que você chega nessa ponta final e pode ajudar? Em função de demanda, né, a gente... Mas com essa ferramenta é disponível? Sim. Hoje o cliente, vamos falar assim, o cliente da consultoria, a gente vai trabalhar a necessidade dele e tentar ver a realidade dele. Porque talvez assim, a gente já tem algumas situações que a quantidade de aditivos que está utilizando e o blend que está sendo utilizado poderia ter uma economia ou ir para outro caminho. Então, isso hoje é palpável. Essa indicação, eu brinco que é uma utilização mais racional, porque eu estou envolvendo a técnica, a ciência, a economia e financeira. Principalmente a economia. Num momento como esse, onde o produtor está a cada dia apanhando de um lado, é para ter aquela ideia seguinte: aditivo não é para encarecer. Aditivo não é para encarecer, é para dar mais resultado para o produtor. Aí a gente volta naquela primeira pergunta que eu te fiz agora, logo que entrou em custo, né? Nem sempre o que tem um custo de quilo mais caro é o mais caro na formulação. Exatamente, mas quando você falou de custo, assim, existem produtos que são excepcionais, só que a dose dele é muito mais cara do que ele entrega. Entendi. E aí inviabiliza. E acaba inviabilizando, né? Mas aí tem todo um cenário econômico, às vezes é um produto que vem de importação, tem margem, tem imposto, tem uma coisa e outra, e às vezes... E a indústria ela tem que trabalhar de uma forma que ela tenha eficiência, inclusive econômica, para poder fazer isso. Ô, Wilson, eu vou polemizar um pouquinho aqui, porque você achou que tua vida ia ficar fácil. Só que você tá em hoje. Mas a gente... E é sexta, né? É sexta. Hoje, nós estamos gravando numa sexta-feira aqui em Jaguariúna, no período da tarde. Wilson, eu e o Renato Freitas, meu sócio, nós estivemos recentemente numa viagem internacional e visitamos algumas companhias grandes fora do Brasil. E foi meio que uníssono dessas empresas a necessidade de buscar o que eles chamam de pegada do carbono. Sim. Né? E essa é uma discussão que aqui no Brasil está acontecendo de uma forma bastante eloquente. Mas eles estão preocupados justamente em fazer a situação ambiental ser positiva, mas eu noto que tem um olhar muito importante na questão da eficiência econômica também. Eles têm uma preocupação de não só gastar muito e não entregar, né? Só a visão disso, né? Então, assim, o sequestro, por exemplo, de metano num ruminante, gasta-se determinada energia que nem sempre retorna isso em resultado produtivo, né? Você sequestra aqui o metano, mas gasta muito para sequestrar e não consegue melhorar o resultado e fica num custo. Ok, é um conceito, né? E esse é um conceito que vai acontecer cada vez mais daqui para frente. Mas qual que é a tua visão? Esse conceito vai evoluir para olhar também pelo lado das matrizes nutricionais? Como é que você enxerga isso num futuro aí? Porque é muito polêmico. Sim, né? sim. E há uma necessidade de olhar para isso, sem dúvida alguma. Com certeza. Talvez eu até seja um pouco mais polêmico, porque eu tenho uma preocupação que, assim, agora são os selos, né? É selo aqui, selo ali, selo isso, é pegada aqui. Então,
Tá uma corrida. As E indústrias... vem do consumidor essa preocupação também, né? vem do É consumidor. um conceito, né? É um conceito. Primeiro, quem vai pagar essa conta? Uai, quem está consumindo, eu entendo. Não sei se é isso que você pensa também. Então, será que o consumidor brasileiro hoje está preparado para pagar a mais para ter esse tipo de alimento com uma pegada de carbono? E tem como conciliar, não pagar um pouco mais, mas também ter uma melhoria produtiva? Tem Sim, com produto para isso certeza, hoje? com certeza. Na verdade, assim, é que talvez nós não somos como a galinha, né? Toda vez que ela bota, acaba cantando. Mas, assim, uma nutrição bem feita, bem elaborada, você vai... E com os aditivos, que isso, sim, nos últimos anos tá aí e tem de tudo para se utilizar. Você citou o metano. Uma nutrição bem feita com aditivos, você vai eliminar menos metano. Se você melhorar a eficiência, Aí que você está automaticamente, melhorando a eficiência energética. Em vez de ele produzir metano, ele vai produzir carne, gordura. E né? isso Então, não é só... É um sistema de produção. é um né? sistema A de gente- produção eficiente e vai produzir menos carbono. A gente tem que calcular o sistema, não só um produto. Não ou só uma um produto, isso em si é o sistema, né? Então, eu acredito que é um norte, é uma coisa que está aí. Vai ter tem os modismos aqui no Brasil, existem os modismos. E lá fora também. E lá muito fora forte. também, mas assim, lá eu sei, e já vi também como você teve lá, assim, cliente que ele quer pagar por um leite que a vaca não come transgênico, por comer um frango, comprar um frango que ele não está preso, né? Um produto que não tem antibiótico. Então, tudo isso ele está disposto a pagar porque existe um mercado isso. Existem cooperativas, existem associações que estão fazendo isso, né? Preocupação em colocar menos nitrogênio, nitrito, nitrato e fósforo no solo. Mas e como é que fica Isso o tem custo tudo uma desse conta. alimento para quem tem fome? Também? Então, aí que Como tá. é que concilia os dois lados? É isso que você está querendo É dizer. isso que eu quero dizer, né? Você está preocupado assim, eu cheguei num local aqui no Brasil onde mais de 50% das pessoas não tem 3 refeições no dia. Como essa pessoa está disposta a pagar por Um conceito desse? Que é importante, mas Sim, é um conceito. não, eu não quero polemizar que não seja importante. Sim, é muito importante, porque amanhã não vai ter todo esse sistema aí para a gente estar utilizando e produzindo alimento para esse monte de gente. Então, tem que cuidar. Eu fico preocupado com isso, com esses modismos, esses selos, mas, assim, é palpável, existe aditivo para fazer isso, existe manejo, existe nutrição para fazer isso. Então, assim, é o como fazer e quem vai pagar isso. Além dos selos, você não acha que é muito importante a contribuição do consultor junto nisso? Sim, né? claro. Se o sistema... E da indústria de produção de alimentos. Eu digo exatamente isso, as pontas a cadeia. ligadas, porque uma vez que você tem produto, você tem formulação eficiente, manejo melhor, você começa a calcular o menor gasto exatamente de produção. Eu acho que eu não elaborei bem, mas talvez a menor produção de efeitos indesejáveis e mais desejáveis. Assim, não vou falar nome de produto, mas existe um produto aí que a gente utiliza na nutrição de ruminantes aí há mais de 30 anos, que a principal função dele é melhorar o ambiente ruminal, e o que ele vai fazer? Ele vai acabar diminuindo a produção de metano. Então, todos esses aditivos e essas ferramentas, no final das contas, a gente vai ter que evoluir para cada vez mais entender não só o que ele entrega, mas como ele entrega na eficiência. Eu acho que até agora, qual foi a preocupação? O aditivo funciona, tem custo, está produzindo mais leite, mais carne, o manejo está certinho, está produzindo. Tudo ok, está tudo certo, custo de produção, entregando. Agora, como que nós vamos entregar isso? O que nós estamos depredando, o que nós estamos produzindo, como nós estamos produzindo? Um animal que converte melhor, ou seja, come menos para entregar um pouco mais de alimento. Esse animal tem uma pegada positiva de carbono, teoricamente. Sim, com certeza. Isso tem uma evolução, não tem? Se você pegar um exemplo disso é o frango, né? Que todo mundo fala que o frango é hormônio, que é isso, não, que é aquilo, que é um absurdo, né? É um vai. absurdo. Depois um dia a gente pode falar só sobre isso, né? Eu sou apaixonado pela produção avícola. Então, assim, é o quê? Primeiro, melhoramento genético e nutrição. Acabou. Essencialmente isso. Acabou. Um Então, trabalho assim, sensacional. Então, o que se gastava para produzir frango nos anos 60, 70,
né? A produtividade, vamos falar de água que é produzida por quilo de carne de frango, né? Então, tudo isso, o espaço, então tudo isso vem melhorando. Então, assim, os sistemas de leite de corte também são A os carne mesmos. bovina, a carne de leite tem evoluído muito Sim, nisso, em muito, recursos muito, muito. naturais. O que eu quero dizer com isso dos selos, das pegadas, Que tem que ter um olhar mais tem que ter um olhar de crivo nisso. Né? Isso, porque a gente está fazendo o serviço de casa, a lição de casa. E essa avaliação, esse uso agregado de tecnologias, ele entra justamente como uma ferramenta nesse segmento. Né? Exatamente. Hoje tem blend, assim, vamos falar dos produtos, dos extratos de plantas, os fitogênicos, onde você consegue diminuir muito isso. E não é só isso, né, Jed? Você fala assim, eu estou diminuindo metano, eu estou diminuindo nitrito, nitrato, eu estou diminuindo fósforo. Amido, jogar amido fora. Energia, eu estou jogando comida fora, né? Então, assim, o que acontece? Se eu estou utilizando menos milho na dieta, eu vou estar... qual que é o problema do milho hoje? Inclusive, alimento para produção de outra coisa. Outra coisa. É utilizado até como fonte de etanol hoje. Então, assim, e o milho, citando o milho, o cereal que mais compete com nutrição humana é o milho. Então, assim, se eu tiro, sei lá, num confinamento, 1% de milho no ano, esse milho vai para outro lugar, né? Então, eu estou reduzindo o custo de produção. O próprio DDG, quando ele veio agora nessa nova fase da gente em termos de ingredientes para dieta, ajudou muito, né? Essa visão do DDG em relação ao milho. Sim, a evolução do DDG nos últimos anos, a produção, a qualidade desse produto no Brasil é indiscutível. E é um excelente alimento, né, para a produção, principalmente de ruminantes, e encaixa em outras E aí, espécies quando também. a gente vai falar de ingredientes, de aditivos e de tecnologias, tem que tomar cuidado exatamente com cada um desses, né? Nem sempre tudo pode ser misturado da mesma forma. Não, hoje assim, acaba encontrando alguns erros, porque a matéria-prima é barata, mesmo o DDG. Talvez isso vai também de consultor, de cada um, né? É muito individual essa questão da área de nutrição. Muito pessoal também. Pessoal, né? Então, assim, às vezes acontece o erro de usar muito uma matéria-prima com um aditivo que talvez ele poderia estar usando uma dose diferente de uma indicação convencional da empresa. Um exemplo, eu poderia... estou usando muito DDG. Eu vou utilizar um produto que vai transformar a proteína da dieta em proteína bypass, passar para o intestino. Você tem que fazer, na realidade, você tem que fazer uma correção, né? Eu tenho muito amido. Opa, peraí, eu tenho que aumentar a dose desse produto porque eu estou diminuindo fibra, eu estou pensando numa fermentação. Não é que a tecnologia não funciona, né? Ela tem que ser adequada ao momento. Né? Você já ouviu falar você já viu eu falar isso outro dia? É ferramenta, cara. Chave de fenda não é alicate, e alicate não é martelo. Tem que saber usar no momento. Tem que saber usar. Ferramenta mal utilizada... Assim, quem não tem uma faca em casa com a ponta torta que um dia ela foi chave de fenda? Virou chave de fenda. Ela virou chave de fenda. Wilson, uma coisa que eu acho legal no teu trabalho é que você tem uma atuação conjunta com outros consultores de nutrição. Sim. Principalmente de confinamento, de gado de leite. Você não conflita, né? Porque você trabalha muito esse processo dos aditivos, da fábrica, e também auxilia muito essa troca de informação, né? Como é que funciona hoje o teu trabalho dentro de uma indústria, por exemplo, de quem está aqui te ouvindo? Tá? Vamos contratar a WAM Expertise, Wilson Aparecido Marquezin. Exato. E o que se espera? O que você pode oferecer de trabalho para agregar nesse negócio de quem está te trazendo como indústria ou sistema de produção? Eu acho que durante os últimos 15 anos me ensinou muito. A indústria em si, o chão de fábrica me ensinou muita coisa, que assim, não existe rotina em fábrica. Primeira coisa, né? Não existe formar um profissional. Um profissional não sai formado da universidade para trabalhar em fábrica de ração. Fábrica de ração, hoje, você tem que estar lá dentro da fábrica para aprender. E quando eu fui para trabalhar, contar uma historinha, né? Eu trabalhava na cooperativa, fui trabalhar com ruminante. E aí, pega uma espécie, pega outra. E aí eu tinha um consultor renomado do mercado também, que faleceu em 2014, que é o Zoroá Soares Teixeira. Foi meu
meu tutor durante 10 Nessa anos, fase, né? né? 10 anos na cooperativa. E aí, eu aprendi multiespécie. Eu fui aprender monogástrico, fui aprender peixe, cães, equinos, Como é aves, que é isso, hein? suínos. De quem veio do mercado de leite e corte ter que abrir esse espectro? Olha, não foi fácil, cara. Não foi fácil. Não foi, mas assim, hoje eu acho que esse convívio com os outros consultores e com as indústrias acaba abrindo porta e facilitando, porque assim, não é um olhar. Eu costumo brincar que talvez assim, há vou polemizar de novo aqui agora, hein? Nossa, fica Há à um vontade. brigo, não é uma briga de egos, mas assim, como são espécies diferentes, cada um pensa dentro da sua caixa. Então, nutricionista de aves é um, nutricionista de suínos é outro, nutricionista de cães, de Não, pet. são mercados São diferentes, mercados né? totalmente Públicos distintos. nem sempre Não, iguais, né? totalmente diferentes, né? E assim, então, os eventos são separados, o estilo de vida são diferentes, né? Então, quando você começa a ver coisas de suínos que você pode levar para uma outra espécie, de aves que você pode levar para outras espécies, alguns aditivos, pré-bióticos, probióticos, enzimas, que flutuam entre as espécies, isso me deu essa flutuação dentro das áreas, com consultores diferentes, com áreas diferentes, não só bovino de leite e corte, né? E também dentro da fábrica. Me deu essa visão dentro da fábrica que, às vezes, assim, não é só uma espécie. Às vezes tem um problema para resolver outro problema. Então, isso facilita na hora de prestar esse serviço. Não é uma coisa engessada. Então, fica assim... Outro dia um cara falou, mas o que você pode fazer? Qual a sua prestação de serviço? Eu falei, o que eu fiz nos últimos 15 anos. Muita coisa. Wilson, mas aí entra um lado muito interessante disso que você está falando, que às vezes a gente não olha, a gente olha muito parâmetro produtivo e não olha isso. A questão da saúde, da imunidade, que está intrínseca dentro de todo esse jogo que você faz. Porque entende uma espécie, entende outra. Um produto que funciona, por exemplo, em aves e suínos, e ele tem uma característica imunitária que ajuda outros fatores produtivos. Que às vezes aí você vai colocando naquela planilha? Isso, e às vezes vai demorar. No bovino, você demora mais para ver. Por quê? Porque o animal de ciclo curto, né, que é aves e suínos, você vê, às vezes assim, eu tenho um bacillus, eu tenho uma enzima, eu tenho um prebiótico que em 15, 20 dias, ou uma semana eu já vejo o resultado no leitãozinho. Às vezes, numa vaca, eu não vou ver um resultado momentâneo. Às vezes, eu vou ver uma melhora de pelagem. A pelagem está diferente desse animal. Daqui 20, 30 dias, o produtor fala assim, rapaz, aquele negócio lá mudou. Célula somática caiu. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, é isso que é legal de flutuar nos aditivos, de flutuar nas espécies, sabe? Ser multidisciplinar me deu um olhar que eu acho que ele é um pouquinho... para mim, foi uma escola, e está sendo uma escola, né? E podendo aproveitar, utilizar essas ferramentas agora nesse momento de transição de carreira aí, que está sendo bem interessante. Falando em transição de carreira, fala um pouquinho do que está acontecendo com você agora. Você está trabalhando com tecnologia nova, tem coisa nova vindo aí? Sim, tem coisa Você está envolvido em coisas que estão te trazendo esse frio na barriga? Sim. E o frio na barriga com muita novidade, muita coisa boa, né? Então, assim, tem muita coisa, até mesmo aí com... lógico, posso falar, né? Sim, você pode falar a parceria com a Imbra, né? Foi a primeira empresa de consultoria que a WAM, né? Tem como parceiro e como cliente, né? Na verdade, já virou uma irmandade, né, Jed? Então, assim, tem muita coisa boa. E tem outras empresas grandes sim, que você tá claro, ali, né? sim. Gaming, outras empresas importantes aí, né? Então... Não sei se você pode citar elas aqui, você pode falar o que você quiser. A Kemi posso citar, porque também tem um contrato, né, de prestação de serviço. Tem outras, assim, que às vezes o pessoal pede um pouquinho para dar um sigilo, né, que também tem um contrato de confidencialidade entre eu e as empresas. Mas, assim, tem muita coisa legal acontecendo, sabe? Lógico, não conflitando, não tendo conflito de interesses, isso
Isso não pode, porque não pode, atrapalha né? o desenvolvimento. Então é ruim para todo mundo. Mas assim, citando a Imbra, né? Eu posso citar porque eu estou aqui. Estamos no ImbraCast, né? E uma primeira conversa, assim, eu estou muito feliz e muito satisfeito por estar participando desse projeto com você e com o Renato, porque assim, é uma coisa nova na área de nutrição, falando de peptídeo bioativo, é uma inovação do que a gente tem na área de nutrição, aprendendo muita coisa, surgindo muita coisa, com resultados que às vezes a gente fala, esse troço é esquisito. Mas isso é a pesquisa que traz essa... Essa que traz isso, né? Então, assim, por que eu falo esse troço é esquisito na brincadeira, mas assim, os resultados são tão animadores que você fala assim, nossa, tem muito potencial, tem muito potencial. Tem muita sinergia com os muita produtos, sinergia. Né? Isso eu já falei para você e para várias pessoas. A tecnologia Imbra hoje talvez seja um do diferencial do mercado que ela não tem nenhum senão. Eu não preciso tirar nada para colocar... Porque tem muito vendedor de aditivo que fala assim, não, você pode tirar isso para colocar meu produto. E eu nunca fiz isso. A Imbra também acho que nunca teve esse posicionamento. Eu nunca fiz isso porque eu acredito no sinergismo. E talvez hoje o produto que tenha mais sinergismo no mercado, de potencialidade de uso, de não cercear outro aditivo, o peptídeo bioativo. E tem muita coisa nova também que ainda a gente tem um caminho para trilhar. E aqui você está envolvido também, novamente, em multiespécies, né? Desde a aquacultura até gado de corte, né? Fala um pouquinho mais sobre pet, né? Aqui a gente está... Pet também? Desenvolvendo a linha de pet, suínos, bovinos de leite, corte, postura, né? Postura, aves de postura e aves de corte. Toda essa Industrialmente falando, é um negócio diferente, né? Porque a gente tem grandes pessoas, grandes colaboradores, grandes parceiros aqui, né? Se eu for citar todos aqui, a gente vai ficar aqui muito tempo. Né? A lista de pessoas que ajudam é muito vasta, os outros consultores também, né? Mas, assim, do teu lado, o que você enxerga como um maior benefício em relação à utilização desse tipo de tecnologia nova, por exemplo, como os peptídeos, como as enzimas, que não é tão novo, né? A gente sabe que o peptídeo tem aí 1000 anos de conhecimento do peptídeo, né? Como fazer ou como utilizar uma enzima corretamente. Aí é outra... Eu recentemente falando com um gênio para mim, ele é gênio, ele não é inteligente, ele é gênio, o Joca, sobre os conceitos de produção em bovinos e o Toninho, o Rafael Cervieri, são pessoas que a gente vai ouvindo assim, as conversas, o João Paulo, todos... Você vai agregando informação de cada um desses grandes profissionais, entendendo a preocupação deles para que o animal tenha um melhor funcionamento. Não é um produto, não é só uma coisa. É um conceito, É um conceito. E como é que você enxerga esse conceito dessas novas tecnologias aí? Olha, Died, primeiro, né, vamos falar assim... Você acha que o mundo vai para esse lado agora? Sim, sim. Por quê? Porque é uma necessidade, primeiro, produzir mais com menos. Né? E nesses momentos aí que a gente sabe dos ciclos de variação das commodities, ciclo de variação dos leite, de carne, né? Tudo isso é cíclico, né? Nunca aconteceu. Aconteceu, olha para trás, né? É que a gente costuma só olhar, né? Não olha para mais de um lado, né? Sempre olha para o mesmo. Vou falar dos peptídeos, né? Que nós estamos conseguindo de resultado, enxergando de resultado e tendo resultado, que ele não entrega só produtividade. Não é só produtividade que ele está entregando, não é só mais leite, só mais carne. Ele está entregando mais carne com menos alimento consumido, ele está entregando conversão, está entregando eficiência biológica. Em leite está entregando também? Em leite está entregando mais leite, mas não é só mais leite, está entregando mais gordura, mais proteína. Então tem esse lado. Qualidade de ovo. O que tem de novo surgindo em aquacultura? Em aquacultura, né, a gente tem uma pesquisa em finalização, né, com o grupo da professora a Fabiana Pilarski, lá em Jaboticabal, junto com a pós-graduanda Daiane, aonde ela... doutoranda, né? Doutoranda, né? Vai defender o doutorado, acho que daqui uns 2 meses, aonde a utilização do biopeptídeo em contrapartida ao uso de antibiótico, como uma alternativa
para retirada de antibiótico, que hoje nós só temos 2 permitidos para Quais são piscicultura, é o florfenicol e o oxitociclina. Hoje, teoricamente, só se pode utilizar Só esses dois, só esses dois. E a piscicultura, ela tem momentos, tem eventos onde ela tem problemas com algumas bactérias que podem estar dizimando Recentemente criação. teve uma Galactiae. Isso, exatamente. Uma delas é a Galactiae, que o grupo de pesquisa está fazendo essa pesquisa, aonde o biopeptídeo ele é uma alternativa que teve uma melhoria de sobrevivência ao uso de antibiótico, utilizando o biopeptídeo. Isso tudo começa a fazer um pouco mais de sentido em relação a tudo aquilo que a gente estava conversando de pegada, de carbono, de resultado sustentável e de entrega de alimento para barato. Exatamente. Então, assim, hoje a gente sabe que existe uma resistência bacteriana para algumas cepas de algumas bactérias e há alguns antibióticos, né? Pelo uso indiscriminado, uso errado, mau diagnóstico. E o grupo de pesquisa da professora, Fabiana, junto com a Daiane, tem comprovado isso, que o produto ele é mais eficaz que o antibiótico, né? E ela vai publicar isso ou está publicado? Ela está em fase para terminar. Ano que vem? Não, esse ano já fica pronto. Eu acredito que mais 15, 20 dias todo o trabalho está pronto e ela vai defender, eu acho que até novembro, se eu não me engano. Fantástico. Então, assim, é uma alternativa ao uso de antibiótico e não tem resistência. O que mais um peptídeo, ou os peptídeos, como nós estamos falando, podem agregar, por exemplo, em produção ou parâmetros que são hoje muito importantes para a produção animal? Como eu citei, ganho de peso em bovinos, né? Aumento de até 9 quilos de carcaça, na média que a gente obteve até hoje. A diminuição melhoria da conversão alimentar, ou seja, produzir mais carne com menos alimento. Que alimento cada vez é um desafio, né? Um custo, ou seja, está produzindo uma arroba mais barata, né? Leite. Produzir mais leite e um leite com mais sólidos, mais gordura, mais proteína. Um peixe maior. O grupo de pesquisa da professora Pilares, que já tem dados mostrando que um peixe que sofreu um desafio bacteriano, ele é 27% menor com o que tratado com o biopeptídeo. Esses são dados que vão cientificamente investimento, trabalho, para ir buscando resultado e desenvolvendo. Isso tudo entra naquela planilha lá, naquela avaliação. Com certeza. E tudo isso, Died, a empresa tem um custo, a empresa investe, tem um custo, mas por quê? Para provar e mostrar que o produto tem resultado. Porque se você tem um produto lá que ele não tem uma comprovação científica, não tem um uso técnico do produto, não tem nem como você avaliar, né? Você tem que ter pedigree. Então, para você isso é primordial na tomada de decisão. Sim. E eu vejo que você tem muita interação com vários consultores, principalmente na bovinocultura de corte de leite, né? Hoje mesmo, se eu vi que você conversou aqui antes da gente começar aqui com o nosso mestre, o Toninho. Toninho Inácio. O Joca é outro cara que você adora. Que sim, eu sei, da paixão do Joca. O Joca é fenomenal, é fora da curva. Professor Gustavo, professor Flávio. E como é que é essa interação, Wilson, essa troca de informação? Quais são as coisas que às vezes estão intrínsecas, que vocês conversam, que vocês buscam de informação para poder agregar um para o outro dados a mais, né? Porque eu sei que você está trabalhando muito alguns dados de prospecção, de avaliação de métricas, né? A gente tem utilizando vários experimentos, vários resultados, né? Olhando são dietas, positivos, olhando dieta, tentando fazer uma meta-análise para corroborar mais ainda. Por que isso? Para ajudar no que isso? Na tomada de decisão. De quem? Do consultor e do cliente. Então, é sinergia também com o consultor. Sim. É mostrar para o consultor. Porque hoje tem muita... Há 15 anos atrás, quando você chegava uma empresa para apresentar um aditivo, você fala, você tem trabalho científico? Eu devo ter. Aí mandava. Quantas visitas você recebia por semana na Comigo de empresas? Uma vez eu fiz uma conta. Em um ano dos 365 dias, 305 são úteis. Né? Tá lá Aí eu tinha 30 de férias, mais alguns feriados e tal. Eu recebi 197 visitas em um ano. Quase todo dia.
Quase dia sim, E dia outro sim quase e dia, também. e outro quase também. Então, infelizmente nós tivemos a pandemia, mas a pandemia teve uma ferramenta que nasceu, que foi as reuniões online, que para mim foi glória, porque a gente pode fazer uma coisa rápida, marcada, com horário determinado. Objetivo. Objetividade, exatamente. Esse é o ponto. Objetividade na visita e na apresentação de resultados. Então, hoje, tem consultor aí que, às vezes, outro dia a gente conversando com o consultor, ele falou assim, esse pode ser rádio aí, funciona? Quer dizer, vocês É conversam muito brincadeira, sobre as é brincadeira. Sim, É sim, brincadeira sim. entre a gente, né? O pó do pirlim-pim-pim, esse pozinho. Vocês mas- interagem muito em informação. Sim, com os sim. outros. Porque, um exemplo. Eu tenho, sei lá, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Toninho. Toninho está usando um produto. Tem recorrência de compra. Está usando em todos os clientes dele? Acabou. O Joca tá O usando. Joca, Rafael Servieri, Fernando Costa. Fernandão, um abraço para a Universidade da Pecuária. Fernandão Costa, hein? Abraço, Fernando. Eu vou questionar o quê? São pessoas Eu que preciso têm de mais prova do que essa? além das que já existem. Sim, sim. Então, essa troca de figurinha, isso existe. Isso existe. Isso é bom, né? Ótimo. Isso é ótimo. Porque, às vezes, assim, o aditivo ele funciona mais num consultor do que no outro em função de como ele está utilizando. Por isso que você está fazendo essa meta-análise agora. Exatamente. A meta-análise, O inclusive... professor Gustavo também está fazendo. Está fazendo. Junto com... É um produto da Imbra, né? E a ideia da meta-análise é o quê? Os resultados são bons? Sim, são ótimos. Mas o que a gente pode melhorar na indicação do produto com essa meta-análise? Que lado ele causa mais efeito ou a gente menos tem um efeito? norte. Eu sei que tem uma porta ali, que se caminhar pelaquela porta, abrir aquela porta e seguir aquele corredor, o produto vai funcionar melhor. Já tem alguma coisa nesse sentido de redução de matriz nutricional? Hoje em aves, os testes do biopeptídeo em aves, que começou aí com 1 quilo, 1,5 kg, hoje está em 750 gramas por tonelada, reduzindo matriz nutricional. E o que isso impacta em custo, no caso das aves? Vamos falar, Ed, se a gente... o que a gente está utilizando hoje de indicação, de eu tirar 50 quilocaloria na média e 2,5% de aminoácidos, isso vai custar de R$23 a R$26 por tonelada. De redução de custo? De redução de custo. E o impacto nisso no setor de aves? Olha, não sei se da calculadora tem tanto zero assim, viu? É muita coisa. É muita coisa. Então, são essas informações que vão, através desses tipos de trabalho, que vão trazendo... Hoje a gente já tem o Felipe está nos ajudando muito nisso, né? Hoje tem uma análise estatística de contraste, onde a gente consegue pegar todos esses dados e indicar com confiança muito boa em função dos dados e indicar. Falar, você vai usar essa quantidade por tonelada, você vai economizar tanto de ração. E uma outra coisa, assim, os dados são tão refinados que hoje a gente já tem uma ideia de 70 a 90 gramas a mais por ave produzida num ciclo de 42 dias. De custo, além da redução de custo. Tudo isso é produzir alimento mais barato. Mais barato. Agora, você pega um frigorífico que abate aí 150 mil aves por dia. Que são vários que tem no Brasil. Esse é um pequeno, né? Aí você coloca essa quantidade a mais por dia. Então, assim, é muita carne a mais produzida com menos... Isso que eu falo, Ed. É isso que a gente tem que polimizar isso, sabe? É usar aditivo para produzir mais carne com menos alimento. Então eu vou polemizar mais. Tem um aditivo que eu sei que você é apaixonado, que é até uma formulação da NutriBeef, esse aditivo, e ele fez exatamente aquilo que você acredita, que é a utilização da simbiose do blend. Do blend, né? E a NutriBeef foi fantástica na formulação desse aditivo. Só que muitas vezes as pessoas olham para uma tecnologia dessa e dizem assim, mas é para pasto, é para recria, está muito longe do boi que eu vou abater. Eu prefiro investir o dinheiro só no final. O quão é importante você investir dinheiro aí também nessa categoria? É poupança, Jed. Explica mais isso. Se eu tenho um animal aqui onde eu vou ter eu vou diminuir o ciclo. Se eu entrego um animal para o confinamento mais pesado, eu estou diminuindo o ciclo. Eu estou investindo ali. Eficiência também na produção a pasto? Muita eficiência. Gasta menos recurso natural? Sim.
Então, eu acho que essas são visões, né? Quando a gente fala daquela questão da pegada de carbono, que eu acho que tem que começar a ser mais Sim. questionado, né? É assim, pô, que legal, ó, eu tô consumindo um frango aqui que ele pasta. Ah, que Ou um lindo. frango que come X menos alimento para Então, produzir X mais não é mais carne, né? importante? Então, assim, Ou isso agora, pegando numa reta final do nosso bate-papo aqui, que tá uma delícia, mas pensando numa visão aí de 5, 10 anos, e pensando nos desafios que a gente enfrentou agora e nos desafios que a gente deve enfrentar para os próximos 5 anos, né? O que você acha que é o fator que vai ser mais importante para o produtor ou para a indústria que está hoje no setor olhar? No sentido do aditivo mesmo, da escolha dessas tecnologias. O que eles têm que focar? eu acho que alguns vão sair do mercado, tá? Eu acho que é a entrega do aditivo. O quão ele vai entregar e o que ele vai entregar. Então, assim, aditivos que não só entreguem produtividade, ou seja, leite no balde ou arroba no gancho, que ele entregue saúde ruminal, saúde intestinal, reprodução, principalmente a parte imunológica, a parte de imunossupressão. Eu acho que é esse o caminho dos aditivos. E existem uma gama enorme De bons produtos. de bons produtos que entregam. Ou seja, é lógico, é a entrega, mas e o custo dessa entrega? Então, assim, a gente está muito bem amparado. Eu acredito que, assim, conhecendo esse mercado há 15 anos, existem tecnologias para isso. Existem tecnologias aqui no Brasil, produzidas aqui no Brasil, né? Dominadas já aqui no Brasil, que a gente está bem calçado para esse tipo de nutrição. E lógico, os produtos, vamos falar assim, os produtos naturais, os extratos de plantas, né? Você acredita bastante nessa linha de Sim, raciocínio? desses produtos que têm uma origem, seja de uma fermentação, ou de um processo de cereais, ou no caso aí, a tecnologia dos biopeptídeos, que são produtos mais naturais que os biopeptídeos não existe, né? A base de tudo, né? Então, assim, os extratos de planta. E nós temos bons produtos ainda aí no mercado, sim, né? pelo amor de Deus, não é fazer apologia a não usar as outras tecnologias. É utilizar junto, às vezes. Exatamente. Enquanto todas as tecnologias, enquanto não tiver proibição de uso pelo Ministério da Agricultura, seja qual o aditivo que for, que é o mandatário que fala assim, ó, você pode usar isso ou não, porque ele não falou disso, mas assim, existe uma normativa do Ministério do que a gente pode usar ou não. Estando liberado, Estando liberado, pronto, vamos utilizar. Fim de polêmica, né? Fim de polêmica. Tá aí, vamos usar enquanto o Ministério falar, você usa. Vamos produzir mais com menos. É isso, Diego, é isso. A polêmica é essa, não é... É a polêmica boa, né? É produzir mais com menos. É produzir mais com menos. É assim, não é... mas espera aí, essa tilápia aqui está usando soja transgênica para produzir a ração para essa soja transgênica, para essa tilápia. Pô, mas o cara que ganha um salário mínimo, ele consegue pagar 50 pau um quilo da tilápia? Para comer uma de soja não transgênica? Né? Entendeu? Então complicado. Assim, essa é a minha opinião, né? Eu acho que são nichos, esses nichos. Sim, não que não exista o mercado do natural, não existe o mercado do cara que quer comer tal coisa. O conceito existe em qualquer local e é válido, né? Isso não pode virar um comércio, na minha opinião. Isso não pode virar um comércio de vender tecnologia. E o Brasil é líder em produção, né? Então tem que se preocupar em produzir então, assim, com sustentabilidade, mas com qualidade também assim, financeira, né? Polemizando, mais uma vez, eu já tive em uma visita na França, onde o produtor falou, está vendo? Por isso que nós não compramos soja do Brasil, porque é produzida na Amazônia. Meu Deus. Eu falei, meu querido, primeiro, você não sabe geografia. Quanta falta de informação correta. Então, assim, não é lobby. Então, assim, tudo que não podemos usar hoje é alguém que fala que nós não podemos utilizar. Tem que tomar muito cuidado com a informação, como ela chega e para onde ela vai. Né? Mas, assim, a única preocupação que eu tenho com as pegadas e com os selos é a questão de como isso está sendo vendido. É como isso chega na ponta. E quem vai pagar a conta, né? Sim, é um lado que tem que ser olhado. Isso agora, para a gente fazer uma brincadeira legal aqui, me conta um pouquinho mais... Para quem, assim, eu acho que é a hora da descontração nossa aqui, né? Você tem um hobby que pouca gente conhece, né? Que é brincar com a voz, né? Cara, você sabe que isso, assim,
Muita gente não conhece esse Não, lado isso seu. aí, assim, é só a família, você e o Renato. Conta aí, brinca aí um pouco. Conheceram minha voz. Olha lá, pouca gente sabe que o Wilson tem um dom de dublagem ou de locução. É porque, assim, eu fui uma criança que assistiu muito desenho, né? Eu sou filho foi uma único, criança, né? Fui uma foi uma criança, criança saudável. fui uma criança. Tenho canela ralada, joelho ralado, né? Então, assim, eu fui uma criança. Fui uma Isso é criança, né? Fui uma criança. E eu sou apaixonado por locução, assim, uma coisa... Quando era pequeno, tentava imitar professor, imitar algum parente, né? Algum cacuete, alguma coisa assim. Sou apaixonado por trilha sonora de filme. Talvez o que eu mais escute é trilha sonora. Tenho compositores que eu sou apaixonado, assim, gosto muito. E tem alguns locutores da minha infância que... Imita algumas coisas que você gosta. Não, assim, é coisa simples, Eclético. eu parei. Vamos puxar a quinta série aqui agora, vai. E chegou, era perigoso, hein? Precisava até dar vinheta, né, Vinícius? Cadê a vinheta, diretor? Olha Vai aí. lá. Olha aí, eu estou aqui com o Died. O Died é um menino do interior, focado, veterinário e que saiu para o mundo da onde, Died? Da Grande Timburi. Olha aí, de Timburi para o mundo, este é Died Loureiro Neto. Mais conhecido como, Wilson? Netão. Conta a história do Wilson, gosta de brincar bastante com o de Leeds, né, Wilson? É o de Leeds. Outro dia o cara chegou pra mim e falou: você tá trabalhando com o Diedes? Eu falei: Diedes? Eu queria saber, cara, eu preciso falar com ele, qual que é o primeiro nome dele? Eu falei: Died. Não é Diedes, é o sobrenome. Eu falei: não, é o nome dele. É Died Loureiro Neto, que é o pai dele é Júnior, é uma homenagem ao avô e tal. Aí tem outros, né? Que assim, quando você tem nome difícil, é a mesma coisa que Não, meu sobrenome. Nome difícil é uma coisa, chamar de Ed já extrapolou. Não, mas assim, Wilson. Me chamam de Wilson, porque dependendo Da região, né? na região do país, me chamam de Wilson, Virso, né? O Marquesim. É Marchsn. Já virou Xaxezim, Machexim, Xaxexim. Então, assim, a fonética do nome. Do de Leeds, O de Leeds, né? Então, pouca gente conhece aqui, que toda hora eu dou o de Leeds. Outro dia um cara, além de errar o nome, ainda pôs de Leeds. Né? E eu tenho, assim, isso, vocês acabaram conhecendo essa brincadeira, porque, assim, eu só faço isso com o que é muito, muito próximo, né? Muito próximo. Assim, tem algumas vozes que eu faço com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, né? Outro dia, o Daniel, que trabalha na United, né? Um grande amigo nosso aqui, precisou de uma chave 10. Não, né? ele pegou o ar comigo, deu a chave 10 pra ele. Por quê? Porque, assim, eu fiz uma voz de uma... Ô, tio! Numa reunião. Nós fomos numa reunião da United em Foz do Iguaçu, depois nós fomos dar um passeio de barco nas cataratas, né? E aí o Daniel era o chefe da excursão, Sim. né? O chefe Ele da é o country excursão. manager da empresa. E aí organizou tudo com primazia, assim, muito... Ele é fantástico. Foi fantástico, foi um dia fantástico. Outra, uma companhia fantástica. Não, United, foi produto maravilhoso. O pessoal, todo mundo, assim, foi ímpar, né? E além de um banho de cachoeira Lavou a alma, né? Nossa, ali lavou até Tudo. uns 10 anos. E aí eu comecei a chamar ele: Ô tio! Ô tio! Pegou Que hora ar. que saiu o busão, tio? Vai ter lanche, tio? Na terceira frase, eu já vi que ele não gostou, aí eu falei: pô, pegou Quase ar. jogou você do barco. né? Chave 10, pegou ar. Aí o Renato Mendonça, nosso amigo, também é outro caso desse, né? O Renato, ele não gosta dessa voz, não. Ele fica nervoso. O Cugino Mendonça não gosta. Principalmente se ele tá lá na Flórida chupando laranja com os alligators, ele não Ele gosta. fica nervoso. Ele fica muito nervoso, eu mandei eu calar a boca. Renato, um abraço pro Renato que tá aí agora. Ô, Cugino, um assistindo. abraço pra você, cara. E tem outras coisas. Paulo, na nossa infância, ou juventude, melhor, né? Tinha o Paulo Jalasca, pra quem não conhece. Como é que era? Até o talo, gata. Paulo Jalasca. Até o talo, gata. Alô, você que é colocador de bolinha de mouse. Poucas pessoas. Essa é quinta série, hein, Vinícius? Ele dá dando O risada ali. diretor tá só dando risada. Aí, ó. E alguém lembra que mouse tinha bolinha? Eu nunca me lembrei, mas agora é infravermelho, né? Aquele negócio. Não. Colocador de bolinha de Bolinha de mouse. Então essa é uma brincadeira, assim, que
o Chico Anísio, adorava o Chico Anísio, né? Que a capacidade de fazer... Tintones, Glória Tintones. É isso aí, era que Então, era do culto, né? do da igreja. culto. Então, assim, eu voltei a fazer isso um pouco mais, assim, porque tá mais leve também, a vida tá um pouco mais leve, né? Por isso você buscou a mudança, né? A mudança, é lógico, né? A mudança tem que ser pro bem de todo mundo, né? E toda mudança é boa. Toda mudança Pra é boa, todos, né? pra Então, todos. assim, vocês conheceram esse lado que às vezes eu faço, assim, brinco com ele, com o Renato aqui na Imbra, quando nós estamos juntos, né? Mando uns áudios de vez em quando. Aí, mas esse é um outro lado que poucas pessoas conhecem agora. Agora ficou público, viu? Agora não tem Agora mais vai jeito. ficar, agora Uma vai ficar. última coisa, assim, que é... Por favor, faça aqui um pouco do tempo para explicar o que a WAM Expertise pode fazer. Você está aberto? Quais são os trabalhos? Como é que conversa com o Wilson em termos de consultoria? Tem algum e-mail, algum contato? Eu sei que é muito específico, né? o Sim, trabalho sim, dele, é um trabalho bem específico. Mas como é que funciona para quem quer uma indústria que quer acessar talvez um parceiro teu para ter o Wilson lá Sim, dentro? a gente ajudando? está trabalhando assim com parceria, alguns parceiros de indústrias de aditivo, né? Eu estou focando em indústria de Essa aditivo. semana que vem agora, depois dessa sexta-feira, você vai viajar para uma outra indústria, né? Sim, sim. Semana que vem já tem uma consultoria de uma empresa, de um parceiro, onde nós vamos fazer visita com essa empresa de aditivo, fornecendo o meu serviço para indústrias de nutrição Que animal. não é a Imbra. Que não é a Imbra. Quer Aonde... dizer que não trabalha para a Imbra apenas, né? Sim, sim, é um dos parceiros, né? Mas aí onde mais de quase 50% do tempo é dedicado à Imbra, e em função do projeto, de tudo que a gente... Teve gente que achou ruim isso, hein? Brigou comigo. Você pegou muitos dias. Não, mas... E não deu para pegar o resto. Não, a gente se divide, as costas é larga, dá jeito. Então, assim, tem esse modelo de trabalho, né? Tem o treinamento de nutrição com o programa de formulação, tem o desenvolvimento de fórmula, quando às vezes alguém quer uma coisa específica. Outro dia eu fiz para um cliente uma fórmula de equinos, só para desenvolver uma fórmula de equinos. Treinamento do programa de formulação, e tem todo o porteira da fábrica, porta da fábrica para Para dentro. dentro com as empresas. Então, tudo que BPF, a parte de produção, a parte de equipamento, a parte de processos, a parte de formulação, essa parte de aditivos. Então, tudo isso... Essa análise de aditivos também, se tiver um outro colega que queira fazer isso com você, é possível? Sim. Dá uma olhada, premix, ver o que pode ser utilizado, o que tem, o que está usando, o que não está. Palestra? Palestra, sim. É uma coisa... Tá sobrando pouco tempo, mas dá para palestra talvez assim uma coisa mais específica junto com as empresas. Com as empresas, mas da porteira para dentro da fábrica, junto principalmente com os parceiros hoje, né? Então, tem esse lado. A parte de visita à fazenda, não tem como fazer isso, né? É muito fragmentado. É muito fragmentado, é muita coisa, né? Deixa um recado teu aqui pra gente, nesse primeiro ImbraCast aqui. E se alguém que depois tiver... aí não, acho que embaixo aí a gente deixa Diretor, depois você deixa aqui o e-mail, o telefone, mas aí nas redes sociais também tem o LinkedIn ali, fácil de... É só colocar Wilson Marquezin que vai aparecer. Cara, eu só tenho que agradecer, você e o Renato são irmãos que a vida me deu nessa fase da minha vida que eu estava precisando disso, esse desafio novo. Eu sou uma pedra de 146 quilos aí, que estava parada, tô rodando. Tá movimentando. Tô movimentando, tô rodando. E para mim tá sendo muito bom esse desafio. Eu acho que aos 49 anos voltar a ter frio na barriga... É bom. É bom. Tô gostando. Eu tô gostando. Então, assim, para mim é um privilégio, é uma alegria imensa, um papo descontraído da gente estar aqui inaugurando o estúdio da Imbra, que por sinal, pessoal, a qualidade aqui é excepcional, viu? Os meninos, quando vão fazer uma coisa, vou me engajar num projeto, é o projeto. Então, obrigado por estar participando do ImbraCast. Para mim nós almoçamos junto, ele falou, vamos gravar, vamos trabalhar. Eu falei, vixe, aí que deu. Aí que dá o frio na barriga. Nossa, subi aqui, preocupado com roupa,
né? Preocupado se a testa tá iluminada, ou, né? Se é uma mente iluminada, uma testa encebada, né? Com o cabelo e tal, não sei o quê. E, pô, Foi tudo. Foi tranquilo. Obrigado, só tenho que agradecer e espero que seja aí. A gente tem muita coisa para conversar. Esse papo aqui foi muito bom. Obrigado, cara. Bom, obrigado você, Wilson, por estar conosco aqui Opa. no dia a dia do que nós estamos fazendo, cada vez mais, junto com outros colegas e outros muitos profissionais que ajudam a qualificar cada vez mais o nosso negócio. Mas você, em específico, por ser um grande amigo, ser uma grande pessoa. Imagina. Eu, Obrigado particularmente, tenho o prazer de ter convívio com você fora do lado profissional também. Esse convívio que todo mundo viu aqui nessa brincadeira de quinta série nossa, que eu acho que é importante. Ah, não, total. As pessoas têm que entender que, fora os profissionais, existem as pessoas e os homens por trás disso. Somos mais felizes na quinta série. Exatamente. As brincadeiras da quinta série eram demais. melhores. Tem algumas coisas que a gente pode falar e outras não, mas, cara, só tenho a agradecer vocês. Obrigado. Obrigado você, Wilson. E assim nós encerramos o nosso primeiro ImbraCast. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Em breve nós vamos voltar com novas pessoas, novos temas, bate-papos recheados com mais pessoas, às vezes, dentro da nossa mesa aqui de discussão. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.